aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, mais especificamente da parte de História. Estou aqui trabalhando com você no projeto Resolução Comentada de Provas do Enem. É o projeto que vai fazer você treinar, praticar, estar preparado para o Enem que irá fazer. Nós estamos resolvendo a prova de 2019, fizemos uma seleção de questões. Eu irei resolver com você agora a questão número 60 desta prova deste ano. Eu quero que você me acompanhe na resolução dessa questão lendo esse texto primeiramente. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, e o que é guarnecido por torres. No texto, o espaço descrito caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e... Olha só, nós vamos agora começar a responder uma questão que ela precisa realmente de muita calma para avaliar que tempo precisamente eu estou. Aqui você notou, pela leitura do seu texto, eu vou deixar no texto por enquanto, para depois irmos às nossas opções. E deixando no texto, você está avaliando aí algumas coisas que eu vou lhe apresentar. Ele apresenta uma inicial abordagem no texto como cidade medieval. Então, se eu estou na cidade medieval, eu estou na Idade Média. Se eu estou na Idade Média, isso numa cidade medieval, eu estou na Europa. Porque o medievalismo, geralmente, quando é abordado numa questão, quando ele não é na Europa, ele especifica onde é. Entenderam? Por exemplo, é claro que a Idade Média inclui, por exemplo, a Europa, a África, a Ásia. Não existe Idade Média parada no mundo somente na Europa. Não existe isso. Então, a Idade Média é um período do século V até o século XV que engloba todo o nosso planeta. Mas quando ele não está falando de um outro lugar que não seja a Europa, ele especifica a Idade Média, por exemplo, da África, a Idade Média da Ásia. Ele vai especificar. Por quê? Porque os costumes são diferentes. Quando você fala de Idade Média europeia, você está falando do feudalismo, sistema econômico de base de exploração da terra. Feudalismo vem de feudo, e feudo é terra. Isso fazendo uma análise bem direta para nós termos aqui a conjuntura da nossa questão. Entenderam? Então a situação é assim. Vamos lá, de novo. Cidade medieval, eu estou em uma cidade medieval europeia. Então, a cidade medieval da Europa, eu estou vivendo o sistema feudal. Imagine que você esteja com essa questão aí impressa, ou então com o seu caderno, fazendo algumas anotações, coloque isso. Essa cidade medieval especificada assim é o período, portanto, da Idade Média, é o período do feudalismo. Mas botar uma coisa, essa cidade medieval, ela tem uma sociedade da abundância, ela tem vasta região, ela tem artesanato e comércio. Ela não é uma cidade medieval puramente feudal. Ela não está falando de um processo de feudalismo. Por quê? Porque quando você fala de feudalismo, e uma dica, saiba muito bem o que é o feudalismo. Saiba plenamente o que é o feudalismo. Por quê? Porque é uma questão muito cara de prova, saber dos detalhes do feudalismo. E um dos detalhes do feudalismo é que do feudalismo não existe excedentes, por isso não existe comércio, porque nós vivemos uma sociedade de trocas, uma sociedade escambista, uma sociedade que vive de uma produção de subsistência. Então, o que é que eu estou mostrando nesse texto? Uma cidade medieval em transição, em modificação. Ela está saindo daquela condição feudal, rígida, sem mobilidade, sem comércio, sem excedente, para começar a aflorar uma cidade diferente. Uma cidade que tem comércio, uma cidade que tem produção. Quer dizer, o que é que isto faz você avaliar?
que eu estou mudando do feudalismo para o capitalismo, que eu estou mudando da Idade Média para a Idade Moderna. Eu estou tendo essa modificação principalmente com o aparecimento de uma nova classe. Essa classe se chama burguesia. E a burguesia tem esse nome por quê? Vamos lá! Quando esses futuros comerciantes começam a aparecer, eles começam a aparecer porque eles aparecem com mercadorias. Na Europa medieval tem muitas guerras, muitas pestes, muitos problemas que acabam definhando uma parte da população. E uma parte da população da Europa no período feudal é a população de servos. Se os servos vão embora por conta das guerras, desaparecem por conta das doenças e coisas desse tipo, morrem, são, portanto, eliminados. Esta parte da população é a parte básica da produtividade. Os servos produzem. Com os servos, produção. Sem os servos, sem produção. Então, a situação qual é? Você nota que a servidão começa a diminuir por conta desses problemas e aí a produção começa a diminuir. Então, esses caras, esses comerciantes que vão se tornar assim, eles são as pessoas que vão renovar produtos na Europa. Trazem do Oriente, por exemplo. Trazem de alguns eventos como a revolta. Revolta não, a Guerra das Cruzadas. Guerra que a Igreja Católica patrocinou para combater as pessoas lá no Oriente, que eram pessoas ligadas ao islamismo. Então, neste caso, o que é que nós estamos observando? As mudanças de estrutura desse período medieval, criado por esse comércio, renovado por essa classe, que para manter aquele comércio criaram as feiras. Feiras que se tornaram fixas e que, ao estar fixas, para se proteger melhor, começaram a erguer muralhas, fortalezas. Uma fortaleza naquele tempo era chamado de burgo. Quem mora em um burgo é chamado de burguês, e o conjunto de burgueses dá-se o nome de burguesia. Então, o feudo está virando uma cidade. Está existindo um renascimento urbano e comercial. Então, nós estamos tendo uma outra configuração. Agora, a configuração é diferente. Ele fala aí que você ainda está com o texto, com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças. Quer dizer, é uma coisa diferente do tempo medieval. Então, agora nós vamos observar nas opções qual vai ser a opção correta relacionado a esse processo. Vamos lá, mais uma vez lendo o enunciado. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a opção A, emancipação do poder hegemônico da realeza. Poder hegemônico, quer dizer, poder diferenciado. Eu ainda não tenho precisamente, ou pelo menos pelo texto, posso garantir isso, esse poder. Sem dúvida nenhuma, a hegemonia dos reis, quer dizer, a autoridade dos reis, ela vai aparecer, vai centralizar o poder, vai acabar com o feudalismo. Isso ajuda a classe burguesa. Mas nesse texto, eu não tenho nenhuma evidência que possa comprovar isso precisamente. Então a opção A está errada. Opção B, aceitação das práticas usuárias dos religiosos. Essas práticas relacionadas à condição de usuras. Usura seria questão de gastos, não era bem praticada. Olha só, a aceitação dessas práticas. Se a igreja não aceitava e não praticava isso, como é que agora ela vai aceitar? Ela condenava. A opção está errada, porque não existe essa aceitação, não existe essa usura. O que seria usura hoje, André Rosa? Seria agiotagem, você emprestar dinheiro e cobrando juros de volta. Isso, na visão da igreja medievalesca, é você explorar seu irmão. Somos filhos de um mesmo pai, então somos todos irmãos. Você não pode explorar seu irmão. Emprestou dinheiro para ele? Receba, mas na mesma quantia. Se explorar, vai para o inferno. A opção B está errada. Opção C, independência da produção alimentar dos campos. Não, eu não falo de produção alimentar. Eu falo de questões artesanais. Eu falo de questões comerciais, que poderiam envolver alimentos. Mas não está descrito precisamente, então a opção está errada, sem essa precisão. Opção D, superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Ainda não se superou totalmente. Os ofícios seriam as habilidades relacionadas aos servos. Se ainda existem servos que vão virar até mesmo alguns burgueses, então não existe essa superação. Então, neste caso, a opção está errada, nos dando, portanto, agora a leitura da opção E, que deva ser a verdadeira. A opção E diz:
permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Claro, proteger as feiras para conseguir elas estarem seguras e darem um comércio. Então, neste caso, a opção é a opção verdadeira. Neste caso, portanto, estou finalizando nossa questão para apresentar a você, mais uma vez, boas dicas, boas apresentações, portanto, desse nosso Enem de 2019. Revise as questões, dê uma olhada aí, portanto, nas nossas dicas e, sem dúvida nenhuma, é sempre um prazer conversar com vocês para essa sua aprovação. Até a próxima!